Uma coisa também, Paulo, é porque eu pensava que isso era normal, que assim, ser tímida era normal e todo mundo era assim, eu ia ser pra sempre desse jeito. De saber que tem uma solução, né? Esse é o ponto Sim. mais importante do teu negócio. Que a porta de entrada de sucesso no teu negócio, no teu nicho eu pensava que eu era as pessoas que precisam de você não sabem que precisam. Porque elas Sim, acreditam que elas são. são assim. Olá, muito bem-vindo. Você está assistindo uma gravação de uma live onde a gente vai abordar qual é o problema que você, terapeuta, resolve. A gente vai te ajudar aqui nessa live a definir o seu nicho de terapias. É isso mesmo, muito bem-vindo. Chega para cá. Por aqui a gente está em meio a essa série onde eu recebo a cada live uma aluna do Viver de Terapias, o único, inconfundível, né? Podem imitar, podem clonar até nossos videozinhos, mas nada é igual ao Viver de Terapias, e você acessa o verdadeiro Viver de Terapias em viverdeterapias.com.br. Dito isso, chega para lá, para cá, minha convidada, deixa eu falar. Estou aguardando a Kelly solicitar para entrar ao vivo aqui com a gente e já começar de imediato aí ao assunto que é relevante, que é a gente definir qual é que é o problema que ela resolve, o posicionamento que ela ocupa junto às clientes dela, como é que ela diz, né, qual vai ser a transformação que ela faz na vida dos clientes. E você, Guilherme, como é que você conta um pouquinho de que lugar do Brasil você está falando, se apresenta um pouquinho, além do seu nome também fala qual é a tua formação em si, te apresenta como terapeuta para os teus colegas te conhecerem. Bom dia, eu sou a Kelly Carvalho, falo aqui de Brasília. Comecei a minha formação com a PNL, daí depois fui fazendo outras, né? Fiz coach, fiz também a TRG, constelação familiar também, já fiz, né? Já sou formada também. E agora no método da Ressentir, junto com vocês, né? Deixa eu te perguntar, o que você percebe que é diferente quando a gente fala em marketing digital para o terapeuta do que para, sei lá, um outro nicho? Primeiro, que me chamou bastante atenção, qual problema você resolve? Por quê? Qual é a dificuldade? Quando você fala assim, você vai pegar o marketing digital e você vai oferecer o seu produto. Mas que produto? Nós, como terapeutas, a gente oferecia o quê? Terapia. Mas como você mesmo fala, a pessoa não quer terapia, ela quer a transformação. Então, quando eu comecei com o meu Instagram, eu falava de tudo. Então, você, por exemplo, fala de depressão, ansiedade, relacionamento abusivo. Mas acaba que, como você também diz, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, essa era a dificuldade. Você fazia, aquele tanto de post, aquele tanto de coisa, mas não via o resultado, porque o produto que estava sendo oferecido não era o certo, vamos dizer assim, né? O ideal. Então, acabava que não adiantava muito, né? Se você me permite acrescentar, eu diria assim, quando a gente fala que o produto oferecido não era o certo, não tem um certo e errado, mas para os terapeutas que nos assistem é o seguinte, não adianta você oferecer para uma pessoa algo que a pessoa não está disposta a comprar. E Uhum. a gente ergue essa bandeira muito forte dentro do Viver de Terapias, que é, cara, não venda a sua terapia, não venda a sua terapia. Então, a gente cria todo um contexto que eu chamo de construir o jardim, de maneira que o teu cliente, ao ser educado sobre o problema, entre num novo nível de consciência em relação a problema-solução, e esse cliente queira fazer uma caminhada de transformação com você. O cliente Uhum. tem que te pedir essa oportunidade. Por que que isso é relevante? É só porque a gente não quer ser um vendedor chato? Não, tem mais. Quando você faz a caminhada do jeito que a gente ensina no Verde Terapias, que é educar para modificar níveis de consciência, para despertar no cliente a necessidade de compra, o que eu estou fazendo, que é intangível, mas que faz a diferença absoluta, completa, é você se transformou numa referência na vida da pessoa. 2, você se tornou um profissional único e incomparável. Ou seja, você pode colocar um preço que é só seu, se valorizar.
Porque como você se tornou uma referência para esse cara, uma autoridade, e você se posicionou como alguém que não tem uma cópia, né? A gente está vivendo isso, viver de terapias agora. Porque a gente está aqui para exatamente trabalhar qual é o problema que você resolve. Entender como posicionar isso, porque como você disse de uma maneira magistral, perfeita, quando a gente é terapeuta, quando a gente faz as nossas formações básicas e chega, a gente vem com a ideia de que o que você vende é terapia. E o problema disso é que o cliente não vai querer comprar terapia. E aí, Não. pois. Então, eu quero te ajudar. Vamos lá. Estou aqui disponível para te ajudar a tornar essa tua frase que diz respeito a qual problema você resolve, ao teu posicionamento, um tanto quanto mais clara e ainda mais urgente. Porque sem urgência, o cliente deixa para amanhã, deixa para semana que vem, para mês que vem, e nada acontece. Estou contigo. E eu te pergunto, Vamos lá. qual é a sua frase atualmente? Eu fiz uma frase que eu tô achando que ela tá muito grande, mas eu vou dar ela toda pra você e a gente vai ajustar. Ajudo mulheres com dificuldade de interagir com pessoas a se tornarem confiantes e seguras na sua comunicação. Vamos lá. Por que você chegou nessa frase? O que te trouxe até essa frase? Eu fui muito pelo que o Vinícius explicou pra gente naquela aula do desafio lá do Instagram. Ajudo quem a resolver o quê, né? Então, assim, primeiro, eu estava fazendo outra coisa, nada a ver com isso, né? Eu comecei falando em relação ao trabalho. Só que, assim, depois daquela aula que a gente teve da dor existencial, eu percebi que minha maior dificuldade seria o medo de falar. E aí eu peguei e falei, eu vou ajudar outras pessoas, porque eu comecei a olhar para minha história. Eu falei, gente, o quanto de coisas, oportunidades, pessoas passaram pela minha vida e, assim, perdi por conta dessa vergonha, dessa timidez, desse medo de falar. E aí eu falei, eu quero ajudar essas pessoas também a resolverem, porque se eu conseguir, elas também vão conseguir. E aí eu pensei dessa forma, né? Então, assim, as mulheres que têm essa dificuldade da interação, por quê? É no trabalho, é na vida social, é na família, é no relacionamento em casa, né? Com o esposo, com os filhos. Então, querendo ou não, são todas as áreas ali que, de certa forma, têm essa dificuldade, né? Por falar. E em relação ao ser segura, por quê? Quando você não tem um medo, né? Quando você elimina o medo na sua vida, você se torna uma pessoa mais segura, né? Para poder estar se comunicando. Então, foi por isso que eu pensei nessa linha aí. Você falou várias coisas muito importantes aqui. E uma delas que eu ressalto, que eu tive o privilégio de estar lá com você naquele momento, foi que você viveu isso. E você superou isso, né? Ai, mas será que ela superou mesmo? Aí você olha aqui e agora. Estamos aqui, na primeira live. Você fazia lives, Nunca! O ponto número 1 para você fazer uma promessa como terapeuta é: você não pode prometer uma coisa que você não tem para entregar. Ou você fez o processo e você vai vender o mesmo processo, né? Ainda melhorado, qualificado pelo teu conhecimento, pelo teu toque, ou você tem pessoas com quem você trabalhou, fez a transformação e você chega e diz aqui, ó, tá aqui, funciona. Você tem que ter prova. Uhum. Essa primeira etapa sanada, porque não vamos nem questionar isso, você é uma prova viva. Você está aqui com esse sorriso falando de uma forma nítida, com clareza, você não fala para dentro, você não é aquela pessoa que é difícil de entender o que fala, não, você sabe? Poderia fazer uma palestra aqui que seria, nossa, gostoso de ouvir, é uma voz que realmente flui. Então esse problema está resolvido, você é a tua maior prova do teu resultado. Você vai construir essa narrativa muito forte para despertar nas pessoas o fator curiosidade. Curiosidade em saber, primeiro, a pessoa não está vendo a Kelly, aí eu não sei se tu ajuda de 1 ano ou de 5 anos atrás. Sabe, aquela Kelly que perdia as oportunidades profissionais, todos os prejuízos que você conseguir listar por não ter essa coisa que hoje naturalmente você faz, que é chegar aqui e falar. Você vai precisar trazer esse contraste
entre a Kelly que as pessoas estão conhecendo agora, que é a Kelly que fala super bem, super descolada, toda resolvida. Porque a imagem que você está passando hoje, caso você não saiba, é de uma mulher super resolvida. É de uma mulher super forte, que fala super bem. Quando você disser que algum dia você tem dificuldade de falar, as pessoas vão duvidar de ti. Porque você fala. Então você vai ter que encarar esses monstros no caminho, porque senão eles te derrubam. A pessoa não te conhece, ela nunca te viu. Ela chega e vê você falando desse jeito que você fala, Kelly. A pessoa não vai acreditar que você foi igual a ela no passado. Então, a tua narrativa vai ter que ser muito forte na hora de descrever como é a sua vida. Esse início, você é o avatar transformado. Você é a pessoa que conseguiu resolver o problema. Depois, quando tiver clientes, você vai fazer a mesma coisa com os clientes. Ponto 1 resolvido, tá? Ponto 2, usar todos aqueles prejuízos para construir identificação, para atrair a atenção do público certo. Fechou? Ponto 3, você citou o Vinícius, você disse, olha lá, no desafio do Instagram profissional, o Vinícius falou quem e o que. E aí eu fui lá, não tem uma frase. Eu concordo, mas sabe aonde é que talvez você perdeu um pouquinho a mão? A gente tende a querer fazer tudo muito bonito. Quando eu leio essa frase diante de mim, eu vejo que você não buscou uma verdade e sentimento. Você buscou palavras bonitas, tipo um slogan. Então tem aqui um discurso, não é uma promessa, uma definição de problema. Lembrando, dentro de terapias a gente tem marcos. O primeiro marco é definir com quem você fala, o segundo marco é definir qual problema você resolve. E lá na frente você tem que criar um movimento. Para criar um movimento você tem que ter uma promessa muito forte, criar um movimento, ou seja, um grupo de pessoas contra o inimigo público em comum, que vão se mover para resolver esse problema. Então são coisas diferentes. Então a gente tem que começar pensando o seguinte: como é que a Kelly do passado descrevia esse problema nela? Me veio aquela que eu também estava falando na aula dessa semana, né? Do inimigo, o medo de falar. Só que assim, a gente pensa, né? Fala assim, vou colocar uma coisa com medo de falar, vai ficar meio estranho. Mas eu não sei se talvez poderia ficar até mais claro, né? Porque assim, se eu visse essa frase, opa, medo de falar. Eu acho que eu tenho isso aí, né? Eu vou te dar uma resposta e você vai ver que é incrível porque foi você que me deu a resposta. Você lá no início falou que me encontrou quando você procurava algo na internet. Aí você disse assim, apareceu um vídeo seu na minha timeline, meu feed, e você falava que eu estava procurando. Aí você disse para mim que você estava procurando como ter clientes que pagam pela sua terapia. E aí você disse, cara, que incrível, você estava falando isso. Será que foi bem isso que você estava procurando? Aí eu fui e perguntei para você, como você digitava no Google? E aí você disse para mim, como divulgar terapia? Aquilo que a gente vai dizer só vai funcionar se for o mais próximo possível do que o cliente fala. Essa tua frase, ela foi feita procurando uma frase bonita, uma frase efeita. Logo, ela é uma frase de especialista. A frase do especialista só é bonita na cabeça do especialista. A pessoa que está com um problema em casa, que é dor, ela não quer algo bonito. Ela quer a solução do problema. Ela quer a resposta da dor dela. Então, foca em construir uma fala exatamente como o teu cliente se reporta a isso. E aí eu te pergunto, como seria essa fala para a gente sair daqui já com uma alternativa? Falar de forma segura, né? Sem sentir essas coisas todas, né? Mas assim, uma coisa também, Paulo, é porque eu pensava que isso era normal, que assim, ser tímida era normal, e todo mundo era assim, eu ia ser pra sempre desse jeito. Então, assim, tem essa questão também do despertar nas pessoas, né? De saber que tem uma solução, né? Tá, eu acho que, se tu me permite a opinião, esse é o ponto mais importante do teu negócio. O resto, eu acho que fora resolve, mas eu acredito seriamente
que a porta de entrada de sucesso no teu negócio, no teu nicho eu pensava que eu era assim. Porque a gente tem que falar o que o cliente pensa. Então você vai trabalhar e vai trabalhar, tem stories, tem Entendi. reels, tem um vídeo, tu pega todas as armas que são as possibilidades e constrói uma para cada tipo de promessa que você acredita. Medo de falar em público, acabe com medo de falar em público em 5 dias, acabe com medo de falar em público em uma única sessão, mas você sai daqui sabendo que as pessoas que precisam de você não sabem que precisam, porque elas acreditam que elas são. São assim. É normal ser assim, né? Então, tua comunicação é para essa pessoa que tem problema, mas não sabe que tem problema. Então, volta Ótimo. tipos de clientes, estuda aquela aula muito séria, muito profunda. Pega tudo que tem no Viver Terapia sobre tipos de clientes e escreve vários tipos, formatos, frases, possibilidades. Você tem que encontrar um jeito de você falar e a pessoa dizer, cara, será que isso é um problema mesmo? E aí a pessoa vem pro Instagram. Quando ela vier pro teu Instagram, tu tem que ter tanto conteúdo postado lá que seja assim, um verdadeiro caminho para uma pessoa que achava que era tímida descobrir que, cara, eu podia estar voando. Você entendeu? Você não vai construir conteúdo no Instagram apenas por postar para ser descoberta, para chamar atenção. Você vai intencionalmente postar muito conteúdo para que quando a pessoa chegar no teu Instagram, ela encontre as respostas das perguntas que estão na mente dela. Porque aí você vai lá de um outro ponto. Quero te agradecer por você trazer uma questão tão bacana, dar a possibilidade de fazer um estudo tão profundo e construir algo que é realmente de valor e vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito bom mesmo, Paulo. Obrigada. E a gente vai dar continuidade na próxima semana a essa série de lives, onde a gente está desenvolvendo qual é o problema que você, terapeuta, se posiciona como a solução. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Ok, obrigado.